Olá, muito boa tarde. Está no ar mais um Rede Notícia pela tela da TV Horizonte, no canal 30.1, no som da América FM 107,1 e na Cultura M 830 kHz. Agora em Belo Horizonte, 12 horas, 2 minutos. Muito prazer, eu sou o André Santos. Boa tarde. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, Desculpa André. meu lápis e minha falta de educação, na verdade. Imagina, né? que isso. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu sou a Janaína Regiane e a partir de agora você vai acompanhar conosco o que é notícia aqui em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil e no mundo todo. E nós queremos você também nas nossas redes sociais. Segue a gente lá, acompanhe o Rede Notícia no YouTube, no nosso canal exclusivo. Já deixe anotado aí, é o Rede Notícia TVH. Já somos mais de 5.000 inscritos, viu? 5.100 pessoas já inscritas. E também faço o convite para você seguir a gente lá no Instagram, @TV Horizonte Oficial e Rádio América Oficial. Todos os dias no YouTube, no nosso canal Rede Notícia TVH, você pode ver a íntegra do programa e a íntegra das entrevistas. Por exemplo, já deu uma acessada lá na entrevista de ontem, do vereador Pedro Rousseff, entrevista polêmica, Sim, que já está bombando no nosso canal. Se você ainda não acessou, entra lá, Rede Notícia TVH. Você também pode assistir toda a programação da TV Horizonte, inclusive o Rede Notícia, ao vivo no nosso canal no YouTube. TV Horizonte, ponto oficial, em qualquer parte do mundo, no seu smartphone, no seu tablet e também na sua Smart TV. Vamos começar falando no Rede Notícia desta quinta-feira da decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil. A medida começa a valer já agora, no dia 1º de agosto. Donald Trump comunicou a decisão por meio de uma carta enviada ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e também publicou o conteúdo nas redes sociais. Segundo Trump, a tarifa é uma resposta ao que o presidente norte-americano chamou de uma relação comercial injusta com o Brasil. E nessa carta, o presidente americano também cita o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu por tentativa de golpe de Estado. Trump critica as ações do STF contra apoiadores de Bolsonaro que vivem nos Estados Unidos. Ele ainda afirmou que, se o Brasil reagir aumentando suas próprias tarifas, os Estados Unidos vão subir as taxas em resposta. Trump também anunciou que pretende investigar as políticas comerciais brasileiras e poderá adotar novas sanções. Segundo o presidente americano, as tarifas podem ser revistas dependendo do que ele considera como avanços na relação entre os dois países. Em resposta a todas essas ações do governo norte-americano, o Itamaraty, que é o Ministério das Relações Internacionais do Brasil, convocou ontem à noite o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, para prestar esclarecimentos sobre a carta que Trump enviou a Lula. No início da tarde desta quarta, Escobar já tinha sido convocado para ir ao Palácio do Itamaraty para falar sobre a nota emitida pela Embaixada do país em Brasília a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, em relação às investigações que ele responde na Justiça brasileira. O presidente Lula também reagiu e afirmou que as tarifas anunciadas, elas vão ser respondidas à luz da Lei Brasileira de Reciprocidade Econômica. Lula avalia ainda recorrer à OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. O argumento do governo brasileiro é de que não há motivação técnica para esse tributo de 50%, já que a balança comercial é deficitária para o Brasil e desrespeita o princípio de concorrência igualitária. Eu só sei que isso vai dar muito pano para manga, aliás, já está dando pano para manga, e essa decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de taxar as importações brasileiras também causou uma grande repercussão no mundo político e no mundo econômico brasileiro. Vamos acionar o Raul Mariano, que está acompanhando todos esses desdobramentos ao vivo na redação da Rede Catedral e falar um pouco mais sobre esse assunto. Ô Raul, o fato é que a oposição a Lula aproveitou o ensejo para poder criticar o presidente e colocar a culpa, colocar na conta do Lula
a ação que foi tomada pelo Trump, né? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Janaína. É isso mesmo. A repercussão desse anúncio do presidente Donald Trump de taxar o Brasil em 50% sobre todos os produtos brasileiros que são vendidos para os Estados Unidos gerou muita repercussão nas redes sociais desde ontem à noite e os principais líderes políticos também se manifestaram. Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema, pela rede social X, afirmou que, abre aspas, as empresas e os trabalhadores brasileiros vão pagar mais uma vez a conta do Lula, da Janja e do STF. Ignorar a boa diplomacia, promover perseguições, censurar e ainda fazer provocações baratas vai custar caro para Minas e para o Brasil. Fecha aspas, foram palavras do governador Romeu Zema. Além dele, a Federação da Agropecuária, do Agronegócio e Pecuária, a FAENG, também se manifestou. O sistema FAENG indicou preocupação com a divulgação dessas novas taxas, entendendo que isso pode impactar profundamente o agronegócio em Minas. Cabe lembrar, André e Janaína, que o agro tem um papel muito importante no PIB mineiro, cada vez ocupando um espaço de protagonismo que tradicionalmente era da mineração. Apesar das exportações específicas para os Estados Unidos não representarem um valor tão expressivo em relação ao PIB de Minas, o setor do agronegócio certamente pode ser impactado por essas novas taxas. De toda essa confusão que se deu desde ontem à noite, vale a gente lembrar que os números da balança comercial brasileira desmentem o que o presidente Trump anuncia em sua carta. O Brasil importa mais do que exporta na relação com os Estados Unidos desde o ano de 2009. E na série histórica, o Brasil tem um déficit comercial de quase 50 bilhões de reais nessa relação comercial com os Estados Unidos. André. O fato é que, mais uma vez, o Trump está se utilizando da retórica comercial para poder tentar impor ou tentar fazer valer a força dos Estados Unidos em determinados assuntos que se relacionam, que são contrários à visão do Trump e à visão norte-americana sobre conduzir política internacional. E essa resposta, que vem primeiro com o aceno ao Bolsonaro, tem um aceno político, né? Mas principalmente vem depois do aceno à reunião de cúpula do BRICS, Sim, é que verdade. foi realizada durante o fim de semana no Brasil, em que o presidente Lula, mais uma vez, voltou a defender a criação de uma moeda única para esse bloco. Mas o Trump já tinha sinalizado, né, que já iria taxar se tivesse esse acordo, né? Exatamente. Há essa sinalização, não há nenhuma definição, mas a gente tem ali, ó, no bloco do BRICS, você tem Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, fora outros países, inclusive Irã. Né? Então, tem muita coisa para ser discutida nesse assunto. E para a gente falar um pouco mais sobre esse impacto, né, que já se deu no mundo político brasileiro, em atividades representativas da economia mineira, a gente também tem as repercussões internacionais acerca disso. Por isso, a gente vai conversar agora com o analista de política internacional e também especialista em direito internacional, o professor Vladimir Feijó, que está ao vivo com a gente para poder falar sobre esse assunto. Professor, está errado a gente parar para pensar que... Primeiro, boa tarde, obrigado por atender o chamado da Rede Catedral e do Rede Notícia. Está errado a gente pensar que tem uma relação muito grande sobre uma possibilidade da criação de uma moeda única relacionada aos BRICS e essa resposta do Donald Trump com esse tarifaço sobre o Brasil? Como ele já fez com a China, inclusive. A postura do Donald Trump chega a ser um quê contraditória. Obrigado, André. Obrigado, Janaína, pelo espaço e por estar com vocês repercutindo esse tema. Ao mesmo tempo, o Trump intencionalmente deseja desvalorizar o dólar com o objetivo de reindustrializar o país, porque fica mais difícil importar e mais fácil exportar. Ele insiste que a perda de influência do dólar é péssimo para o interesse americano. Mas acontece que um dólar desvalorizado deixa de ser moeda de reserva de muitos países que não têm interesse de ficar com uma espécie de peso morto, estocando e talvez preferiria outra moeda ou
o ouro, ou o que quer que seja. Os países dos BRICS, em especial, eles estão atentos ao que pode vir a acontecer. O sistema financeiro que funciona no mundo foi estabelecido no pós-Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos já deu um grande calote na década de 1970, quando tirou a paridade dólar, ouro. E agora tem, desde 2001, usado como arma financeira o sistema SWIFT para aplicar punição aos países, inclusive congelar verbas de alguns países. E o Brasil teme que isso aconteça consigo e, por isso, tem buscado diversidade de moedas, né, para os pagamentos internacionais. E vocês estão certíssimos. Na semana passada foi anunciado um grande pacote de swap para reduzir a dependência do dólar do comércio internacional do Brasil. E, professor, esse apoio, né, do Trump ao Bolsonaro, como é que o senhor avalia isso, né? Muitas pessoas estão criticando esse apoio, outras estão apoiando. Isso pode interferir de alguma forma? Bem, o economista internacional, recebedor do Prêmio Nobel, o Paul Krugman, chamou isso de uma defesa de protótipo de ditador. Existe uma rejeição muito grande dos americanos dessas tarifas que estão saindo do bolso deles, e os principais editoriais americanos começam a acusar o Donald Trump de agir como se fosse uma máfia, usar esse cargo dele para benefício próprio e da sua família, assim que ele fez nas negociações do Oriente Médio para obter vantagens, e agora usa da sua tentativa, né, de influência para beneficiar uma família amiga muito próxima dele, que é a do Jair Bolsonaro. Então, sobre esse aspecto de política internacional e de economia, isso não se sustenta. Sobre o aspecto de política interna dentro do Brasil, é saber o quanto isso vai agradar ou não o eleitorado brasileiro. Tendo eu a acreditar que, como o interesse geral da indústria, do agro e da família brasileira será prejudicada por essa tarifa, quem aplaude e pede para aplaudir isso tende a perder espaço do eleitorado, ainda mais que use o discurso do patriotismo. Mas se o patriotismo é a defesa da liderança ou a defesa, né, do clã em detrimento do grande povo, pode ser que isso não atraia tanto voto quanto atraiu no passado. Professor, eu queria fazer uma outra pergunta também. Muitas vezes, né, quando várias vezes de ataques de um país se interferindo em assuntos internos de outro, se fala muito em soberania. O próprio presidente Lula falou que vai recorrer ao Fórum da OMC para poder tentar reverter isso nos meios jurídicos legais. Também há algum espaço para tentar fazer algum tipo de moção de repulsa, seja na ONU ou algum outro organismo internacional em relação a essa postura do Trump? Porque quando o Trump vira e fala que está tendo uma caça às bruxas no Brasil, o Trump, lá, presidente americano, está interferindo diretamente num assunto que se diz respeito às leis que são brasileiras e que o Brasil tem autonomia e soberania para isso, né, professor? E ainda mais pedindo o executivo para interferir no Ministério Público ou no Poder Judiciário para interromper investigações ou processos em andamento, algo que é incompatível com o nosso sistema. André, sobre manifestações internacionais, eu vejo pouca viabilidade de ter sucesso. A ONU é mais um encontro de discussões do que pressão. Mas como há um jogo geopolítico, não é só o Brasil que recebeu esse tarifaço na segunda leva. O Trump fez semana passada uma lista de 9 países, junto do Brasil outros 5, e amanhã deve anunciar outros. Existe um grande movimento internacional que pode fazer pressão sobre congressistas americanos e o próprio eleitorado americano para tentar reverter esse tipo de medida. Sobre o aspecto mesmo de ingerência de política interna dos países, eu sinto em ter que reconhecer que esse é o histórico da democracia americana. Infelizmente, né? Eles dizem para não sofrer ingerência interna, mas tem um histórico muito grande de interferir em assuntos de outros países. É fácil encontrar aí a chamada política do Big Stick, né, que eles vêm intimidando militarmente ou economicamente diferentes países. Vizinho do Brasil tentou derrubar o presidente da Colômbia e hoje, inclusive, os países romperam relação diplomática, né, chamando seus respectivos representantes, como mais uma prova dessa ingerência que não ficou só no passado e que acontece ainda no dia
dia frequente, né? Ou no dia mais recente. Professor Vladimir Feijó, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, obrigado por atender o convite. Está sempre as portas abertas do Rede Notícia para o senhor. Obrigada, professor. Boa tarde. Muito obrigado. Muito obrigado. Abraço, bom trabalho. Até dia 1º de agosto, muita coisa deve mudar, né, Muita André? coisa deve mudar. E a venda de veículos elétricos cresce mais de 130% em Minas Gerais. Quem traz essas informações é a repórter Gabriela Salles. O mercado de veículos elétricos e híbridos em Minas Gerais avançou 135% no primeiro semestre deste ano. Ao todo, foram comercializados 11.193 veículos entre janeiro e junho deste ano, mais de 6.000 carros na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo o levantamento realizado pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico, a ABVE. Belo Horizonte ocupa a 3ª posição nacional com 7.752 emplacamentos neste ano. Embora seja a 3ª capital em número de vendas, Belo Horizonte continua atrás de outras cidades quando se trata de infraestrutura de recarga, os chamados eletropostos. Até fevereiro deste ano, a capital mineira possuía cerca de 200 pontos de recarga, dos quais apenas 24 seriam de recarga rápida. Com esses números, a cidade ocupa a 11ª posição no quesito, correspondendo 1,35% da infraestrutura total do país. Repórter Gabriela Salles. A inflação do Brasil, medida pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, teve uma leve queda, ficando em 0,24% em junho, recuo de 0,02 ponto percentual em relação a maio. Segundo os dados divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE, em 12 meses, o IPCA oficial do país acumula alta de 5,35%, descumprindo a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. A inflação de junho ela foi influenciada principalmente pela energia elétrica residencial, que com a vigência da bandeira vermelha registrou um aumento de 2,96% no mês, sendo o subitem de maior impacto. E, por outro lado, o grupo Alimentação e Bebidas registrou a primeira deflação em 9 meses, contribuindo com menos 0,04 ponto percentual na taxa geral. O grupo foi influenciado pela alimentação no domicílio, que saiu de 0,02 ponto percentual em maio para menos 0,46% em junho, com quedas no ovo de galinha, arroz e frutas. Do lado das altas, o destaque foi para o tomate, com alta de 3,25%. E ainda falando sobre esses números econômicos, o sonho da casa própria está cada vez mais caro em Belo Horizonte. Segundo o índice FIPZAP, os preços dos imóveis na capital mineira subiram 7,25% no último ano. Só no mês de junho, o valor médio do metro quadrado chegou a R$ 10.188, uma alta de 0,91% em relação a maio. Acompanhe os detalhes na reportagem da repórter Gabriela Salles. No primeiro semestre, os preços dos imóveis residenciais subiram acima da inflação. A empresária Débora Ribeiro passou 6 meses procurando um apartamento em Belo Horizonte. Comecei a pesquisar a compra do meu imóvel no final do ano passado, né? Inicialmente ali fazendo pesquisas pela internet para ter uma noção de valor, e quando foi no início desse ano eu comecei a visitar os imóveis na região que eu queria comprar e visitei, né? Vários imóveis até definir o imóvel que eu queria. A elevação na taxa de juros, o custo da mão de obra e de materiais de construção também contribuíram para a alta nos preços. Os fatores que mais contribuem para esse aumento de preço, uma demanda aquecida, ou seja, a procura por imóveis em Belo Horizonte vem aumentando muito, o que vem impulsionando o preço desses imóveis, né? E valorização em alguns bairros específicos também. A gente observa ali na Savassi, Santo Agostinho, Lourdes, né? Que hoje estão entre os mais caros e as altas também mais significativas na capital mineira. O que também vem contribuindo? O aumento de material de construção, o custo da mão de obra e da compra, né, desses materiais de construção aumentaram muito.
e mais significativamente se a gente observar a inflação em Belo Horizonte. Com a elevação dos juros, o percentual de novos lançamentos em imóveis caiu 1,6% na região sudeste. Já os imóveis destinados ao programa Minha Casa Minha Vida teve um crescimento de mais de 8% nos novos imóveis e vendas que subiram mais de 12%. Com a elevação na taxa de juros, muitas pessoas tiveram que modificar o planejamento para a compra de imóveis residenciais. O aumento da Selic traz uma insegurança em todos os setores, né? Na vida do industriário, na vida do agro, na sua vida, na minha vida, no meu orçamento doméstico, porque tudo fica mais caro. O financiamento imobiliário não é diferente disso, né? Então, os bancos realmente têm de trazer para as condições de financiamento que o cliente vai eventualmente aprovar, aquela taxa Selic alta do jeito que está. Então, realmente, nós estamos num dos patamares mais altos das últimas décadas, né? Está muito alto, então isso traz, sim, uma insegurança. Aí, o que a pessoa tem de fazer? Ela tem de se planejar, talvez adiar, talvez vender um carro, por exemplo. Com a projeção para a taxa básica de juros estável em 15% este ano, a estimativa do Banco Central é que o índice se mantenha estável e comece a diminuir já no início do ano que vem. Agora, o grande desafio é encontrar um imóvel ideal sem estourar o orçamento. A gente vai agora para um rápido intervalo e volta daqui a pouco, 12:24. Estamos de volta com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h37. O prefeito Álvaro Damião vistoriou as obras da Praça do Papa na manhã de hoje. Repórter Giovanni Rodrigues acompanhou e traz agora ao vivo os detalhes. Giovanni, essa obra que, como diriam os antigos, parece obra de igreja, que nunca acaba, né? Quase um ano já de obra. Enfim, a gente tem algum prazo para, pelo menos, que parte da Praça do Papa volte a ser frequentada pelo público? Boa tarde. Ei, André, boa tarde. Você falou bem, viu, André? Parece obras aí de algumas igrejas, né? Começa e nunca termina. Inclusive, essa é uma grande reclamação aqui dos motoristas, pedestres, taxistas e também dos moradores, viu? Olha, só para quem está nos acompanhando entender, essa obra atual aqui da praça começou em fevereiro de 2024, seria entregue em dezembro de 2024. Depois, gente, passou para junho de 2025 e novamente essa obra ela foi adiada para dezembro deste ano. Eu conversei aqui com algumas pessoas, né, aqui próximo à praça. Realmente eles estão revoltados com essa obra que não acaba. Comerciantes, né, esses motoristas estão aí achando a situação bem complicada. Na coletiva de hoje, eu conversei com o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, e ele falou sobre o motivo do atraso das obras. Vamos acompanhar. O piso é tombado e por causa desse tombamento do piso, a gente teve o atraso na obra. A empresa que fornece o piso é uma empresa só e ela teve que parar o maquinário dela e por esse motivo a gente teve que também aguardar para colocar esse piso aqui. Mas a expectativa agora é já entregar essa parte de cima nos próximos meses, ou no próximo mês, em agosto, mais tardar setembro, e entregar toda a praça até o final do ano. Muito bem, então olha só, essa parte de cima aqui da Praça do Papa, as obras aqui da Praça do Papa, será entregue, né, agora em agosto, meados de setembro, e a parte de baixo somente em dezembro, gente. Essa situação hoje, situação atual aqui das obras na Praça do Papa, com investimento total aí de cerca de 11 milhões de reais. A reforma inclui aí a demolição e reconstrução do piso, a incorporação aí da rua. Vai ter uma rua aqui passando bem no meio da Praça do Papa, também novos brinquedos e equipamentos de ginástica, melhorias também do paisagismo, instalações de novas lixeiras e revitalização dos bancos e também escadas, além da modernização aqui na iluminação. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Giovanni. Obrigada. Vamos esperar que, enfim,
essas obras terminem. E ainda hoje, durante essa entrevista coletiva, o prefeito Álvaro Damião falou sobre uma informação que nós trouxemos ontem aqui no Rede Notícias, né, Janaína? Sim, é verdade, foi mesmo, que foi sobre a informação de que a Prefeitura de Belo Horizonte tinha fechado o contrato sem licitação da compra ali no valor de quase R$2 milhões para a compra de açúcar cristal. E a gente volta agora na redação com o repórter Raul Mariano trazendo os detalhes, né? É isso mesmo, Raul? Como é que foi essa história mesmo? Reforça aí aqui a nossa memória. É isso aí, Janaína. Ontem a gente falou aqui no Rede Notícia sobre uma publicação no Diário Oficial do município em que a prefeitura comunicava a aquisição aí de centenas de quilos de açúcar para usar nas escolas municipais e nas unidades de assistência social, e uma compra que foi feita sem licitação ao valor de quase R$2 milhões. A empresa que forneceu o açúcar já é um fornecedor tradicional da prefeitura e já forneceu em outras ocasiões outros tipos de alimentos. E a gente vai ouvir agora o prefeito Damião comentando sobre isso. Houve a licitação, a empresa que ganhou, ela não cumpriu, não pôde cumprir, abriu mão, a segunda também a mesma coisa, e a gente teve que fazer essa emergencial para poder adquirir o açúcar até o final do ano. Isso não é para gasto de um mês, não é gasto de 2 meses, isso é uma compra anual da prefeitura. E o prefeito Damião também foi questionado pela nossa equipe sobre a questão dos uniformes escolares, que foram outro problema aí que se arrastava desde o início do ano, quando a licitação foi feita, e os estudantes da rede municipal ainda não tinham recebido esses uniformes. Ele também foi questionado e comentou. Vamos escutar a fala dele. A gente sente que o uniforme é de qualidade, houve o atraso na entrega por causa de logística, sabe? E conversamos com a empresa, eles já estão atendendo, os uniformes já estão sendo entregues, inclusive os de frio estão chegando primeiro porque está na estação. Além dessa questão municipal, hoje tem uma outra discussão importante que vai acontecer durante a tarde na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Essa discussão está relacionada a uma consulta que o governo do estado fez às escolas sobre a possibilidade delas se transformarem em escolas cívico-militares. E tem uma escola tradicional de Belo Horizonte que está decidindo esse tema hoje, né? Tema polêmico, hein, Raul? Exatamente, André. Hoje, o Colégio Estadual Central, que é uma escola símbolo de Belo Horizonte, onde estudaram diversas autoridades, como, por exemplo, o presidente Getúlio Vargas e a presidente Dilma Rousseff, essa escola hoje vai votar com pais de alunos, professores, todo o corpo docente, se a escola vai aderir ou não ao modelo cívico-militar. Essa discussão está acontecendo porque o governo do estado divulgou, enviou um memorando a mais de 700 escolas estaduais do estado, perguntando quais unidades gostariam de aderir a esse movimento. E, ao que tudo indica, o tema despertou polêmica, como não podia deixar de ser, e isso vai motivar hoje uma audiência na Assembleia Legislativa, porque alguns deputados acreditam que o modelo de escola cívico-militar ele não vai ao encontro da Base Nacional da Educação e, portanto, seria inconstitucional. Então, é mais um ponto aí, mais uma polêmica que vai render boas discussões. André? Obrigado, Raul. Amanhã você está de volta comentando os assuntos da política aqui no Rede Notícia. Agora em Belo Horizonte, 12 horas, 34 minutos. Na volta, a gente conversa com o presidente do MDB em Belo Horizonte, ex-presidente da Câmara Municipal da capital mineira, Gabriel Azevedo. Depois do intervalo. Voltamos com o Rede Notícia e agora a gente começa uma conversa com o presidente do MDB em Minas Gerais, presidente do Instituto Ulisses Guimarães também no estado, eu falei presidente do MDB em Belo Horizonte e presidente do Instituto Ulisses Guimarães em Minas Gerais, o ex-presidente da Câmara de Vereadores da capital mineira, Gabriel Azevedo. Gabriel, obrigado por estar atendido o nosso convite, meio a sua correria aí, né, o recesso que hoje você está vivendo dando aula, né? Verdade, estou fazendo muita coisa. Boa tarde para você, André. Boa tarde, Janaína. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde para você que está nos acompanhando aí. Gabriel, ontem você estava em Brasília. Verdade.
já existe realmente, de fato, uma movimentação muito grande pensando no cenário de 2026. Você foi uma peça fundamental e importantíssima na eleição de prefeito no ano passado. Muita gente no início da corrida não dava muito nada por si, no final já tinha gente pensando e fazendo, cruzando o dedo, tipo assim, acaba a eleição rápido, que se tivesse mais uma semana, a tua chance de chegar no segundo turno era real, como realmente mostraram as pesquisas. Você saiu em quarto lugar com mais de 100 mil votos, tem uma preponderância muito forte. Você participou ontem de reuniões no MDB, a nível nacional, junto com republicanos. A gente sabe que o MDB tem um nome muito forte em Minas Gerais, que é o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o Tadeuzinho. Existe uma possibilidade realmente de uma união, republicanos, MDB, Tadeuzinho, Cleitinho, para ano que vem, ou é cedo ainda para a gente falar disso? Na eleição para prefeito, o que eu falava para muita gente era o seguinte: não fiquem prestando atenção em pesquisa quantitativa, tão longe da eleição. Há cerca de meses antes da gente ter a urna aberta aqui em Belo Horizonte, todo mundo passou a imaginar que a vitória do Mauro Tramonte era certa, porque ele marcava já 35% nas intenções de voto. E eu dizia, não é isso que vale, porque essa pesquisa, a quantitativa, ela mede conhecimento. E é claro que você não vota naquelas pessoas que você ainda não conhece. Quando a campanha começa e as pessoas começam a entender quais são os candidatos, o comportamento delas muda. E eu sempre chamo atenção para pesquisas qualitativas. São aquelas que perguntam para o povo: o que você está afim? O que você está sentindo? Qual é a sua percepção de Minas Gerais, dos candidatos? E nesse tipo de pesquisa, eu chamei a atenção ontem dos agentes políticos que é importante perceber a mudança de ventos. E eu estou sentindo um vento muito contrário ao sistema político de novo. Parecido com o que aconteceu nas eleições de 2018. E por quê? Ora, eu falei ontem, como é que um Congresso aprova um aumento de cadeira de deputados? Como? Como é que essas emendas parlamentares estão aí sendo distribuídas de um jeito que até Deus duvida? Como é que o presidente propõe aumento de IOF numa situação de aumento de juros, aumento de inflação e por aí vai? A pauta da responsabilidade fiscal está na ordem do dia. Mas todo mundo que acompanha se pergunta, e de uma maneira justa, mas por que é que eu vou contribuir mais? Por que é que eu vou sentir cortado na minha carne algo, enquanto tem quase 500 bilhões de subsídios sendo distribuídos para o Brasil? Só para combustíveis, por exemplo, no último ano, você teve 19 bilhões para incentivar combustível fóssil, poluição nas cidades. E para o programa Pé de Meia, para manter os jovens no ensino médio, 7 bilhões. Tem inversão de prioridades aí. Então, quanto mais distante da população, do sentimento das pessoas fica o Congresso e o governo, eu não acho que esse vento é só contrário ao Congresso. Você se lembra de 2013, quando muita gente achou que era uma boa ideia estimular os protestos em relação às passagens de ônibus lá em São Paulo, porque isso atingiria o governo Geraldo Alckmin. E no final das contas, a onda foi contra todo o sistema político. E essa onda que as pessoas acham que passa e não volta mais, volta de tempos em tempos, de acordo com a insatisfação das pessoas. E aí, seguindo essa sua linha de raciocínio, quem que se beneficiaria aqui no campo político de Minas Gerais para as próximas eleições? Porque dois dos que se projetaram nessa onda do antipolítico, do anti-establishment, que é o Cleitinho de um lado e o Nicolas Ferreira do outro, hoje eles estão inseridos no meio político. Sim. Você acha que mesmo assim eles conseguem tirar proveito disso, ou pode surgir um novo Zema como foi em 2018? Em 2016, a gente já tinha um movimento antissistema. E se você prestar atenção, aqui em Belo Horizonte foi eleito justamente o prefeito Alexandre Calil, que era um candidato que até na sua campanha falava: chega de política, é hora de Calil. E eu destaco a eleição de 3 vereadores. A Áurea Carolina, do PSOL, que está dando pistas que será candidata a senadora pelo PSOL. É uma pessoa beneficiada, obviamente, por essa onda. O Matheus Simões foi eleito vereador naquela oportunidade. Hoje vice-governador. Hoje vice-governador e, claro, candidato ao governo. Foram 3 nomes que foram eleitos para a Câmara Municipal que tinham um perfil muito diferente das pessoas que estavam lá. E em 2018, essa ondinha que começou nos municípios, além de Calil, nós tivemos, obviamente, o bispo no Rio de Janeiro, o Crivella, e o Dória em São Paulo.
Isso 16, que era uma antessala de 18, quando vem Bolsonaro, quando vem Zema, numa onda antipolítica. Hoje, com esse vento soprando, eu não tenho dúvidas que um nome que se fortalece profundamente e que tem uma candidatura irreversível é a do senador Cleitinho Azevedo. Ele não só tem, nas pesquisas quantitativas, cerca de 35%, 40% dos votos, como está na metade de um mandato de senador, pode ser candidato sem perder o mandato, e ele representa indignação. Eu disse isso para ele ontem, você representa indignação. O que o povo mineiro pode se perguntar é, será que este, que é tão indignado quanto nós, vai estar pronto para sentar na cadeira de governador? Claro, essa é uma dúvida. Então você tem um quadro, o Cleitinho, que é fruto, ele mesmo lembrou ontem, Gabriel, fui eleito vereador junto com você. Eu me inspirava em você quando vereador. Ele foi eleito na mesma eleição que eu e Matheus. Veja que há um transformar da política brasileira, não só geracional, mas de personagens já nos últimos anos, com esse movimento refratário a um sistema político. Então você tem, claro, o Matheus, que está no governo, e quem está no governo toma pedrada, porque já tem que responder sobre a situação. Mas tem a caneta também. E tem a caneta. Só que eu sempre lembro, né? O Geraldo Alckmin foi o candidato em 2018 a presidente. E todo mundo falava, ele tem a caneta do governo de São Paulo, ele tem um arco de alianças enorme com o PS. Vai ter metade do tempo de televisão. Teve 3%. Teve 3%. Ou seja, ter a caneta, ter o tempo de televisão, ter uma aliança partidária, ela é, claro, significativa, mas não é fundamental. O que eu percebo da candidatura do governador Matheus Simões é que há uma semana ele dizia que a direita estava unida em torno do nome dele. Isso é uma mentira. Claro que é uma mentira. Ou seja, faça um evento com o presidente Bolsonaro, há uma medalhinha de presente. Aliás, eu que conheço o Matheus há anos e várias pessoas que conhecem ele há anos olham para aquela cena e se decepcionam, porque não é o Matheus Simões. E não adianta simplesmente falar para um eleitorado, né? Ou seja, o eleitorado bolsonarista, achando que isso significa vitória. Porque o Bruno Engler, por exemplo, eu falava, com certeza vai estar no segundo turno em Belo Horizonte. E vai perder. Porque depois que ele vai para o segundo turno, ele não consegue falar para além daquela bolha. No segundo turno, a votação dele aumentou em 40 mil votos, apenas. Apenas. Aí... Todos os votos foram para o Fuad. Então, se o Matheus concentra a estratégia dele em simplesmente ser bolsonarista, como querem algumas pessoas do Partido Novo, que estão usando essa estratégia para o Zema, eu sinto que ele pode, obviamente, angariar alguma votação, mas com um problema. Porque o eleitor bolsonarista identifica muito mais as suas ideias no Cleitinho. E aí é que eu vou fazer a provocação no próximo bloco. E o Cleitinho, que não só conta com a identificação dos eleitores bolsonaristas, mas também conta com a identificação de pessoas que estão chateadas com o sistema político. Ele ficou contra o aumento de deputados, ele é a favor de uma escala que reduz ao tempo de trabalho das pessoas. Ele não fala só com o espectro bolsonarista, pelo contrário, ele fala com o espectro extremamente popular. Né? E aí que eu quero fazer a provocação na volta do intervalo sobre como quem conseguir captar o centro pode desequilibrar esse jogo para vencer essa eleição. Claro. E aí entra o MDB nessa parada. Tá bom. Depois do intervalo. A gente vai para o intervalo rapidinho, na volta a gente continua a conversa com o presidente municipal do MDB, o ex-vereador Gabriel Azevedo. Aqui. Estamos de volta aqui no nosso Rede Notícias, batendo papo com o presidente do MDB em Belo Horizonte, o ex-presidente da Câmara da Capital Mineira, Gabriel Azevedo, que é presidente também do Instituto Ulisses Guimarães em Minas Gerais, que é um braço político, um braço institucional, cultural, de discussão de fórum político do MDB. Uhum. E aí é que eu faço a pergunta, né? Levanta a bola e a Janaína faz a pergunta. E o MDB, filho, como é que fica em Minas Gerais? Você está em conversa. Niltinho não é de muito falar, é mais de agir. Você tem sempre uma interlocução muito grande com Baleia Rossi. Sim. Uma interlocução grande com Marcos Pereira, presidente do Nacional do Republicanos. E aí a gente está falando presidente nacional do MDB, presidente nacional dos Republicanos. Tadeuzinho de um lado, Cleitinho do outro. Te perguntei no primeiro bloco, você não me respondeu. Tadeuzinho está sendo cortejado. Tem cortejo do Matheus Simões, tem cortejo do Cleitinho, tem cortejo dentro do MDB para ele ser candidato a governador. Como que fica isso tudo? Né? O MDB, né? Como é que fica o MDB?
é ponto para poder desequilibrar essa balança? Que você estava falando, os dois estão no campo bolsonarista, Matheus Simões e o Cleitinho. Você falou do Matheus Simões ter dificuldade para furar a bolha bolsonarista, eu também vejo dificuldade do Cleitinho também furar essa bolha. Pode ser uma aliança como essa o diferencial? Não, eu discordo. Eu acho que o Matheus está optando por falar apenas para a bolha bolsonarista. E o Cleitinho, desde o tempo em que era vereador e até a sua própria eleição, sempre falou para além da bolha bolsonarista. Vamos pegar um contraponto. O Nicolas se coloca contrário à escala que diminui o tempo de trabalho semanal. O Cleitinho é radicalmente a favor. Se você olhar as votações no Senado sobre aumento de deputados, você vai ver que PT e PL deram as mãos. Né? Esquerda e direita se uniram para aumentar o número de deputados. O Cleitinho foi contra e iniciou uma campanha contrária. Então, eu sinto que o Cleitinho ele não está em bolha. Defini-lo como alguém que é bolsonarista é um equívoco. E aí, sobre o MDB hoje ele tem 2 deputados federais, o Niltinho e o Hercílio. O Hercílio, ao que tudo indica, não é candidato à reeleição, vai lançar o filho, né? O Niltinho tem costurado e nós temos 2 deputados estaduais, que é o Tadeuzinho, presidente da Assembleia, e o deputado João, que é o líder do governo na Assembleia. O Tadeuzinho tem 39 anos, eu também tenho 39 anos, e ele faz parte de um espectro muito interessante da política, que é o de dialogar com todo mundo. Ele é profundamente respeitado na Assembleia por 77 deputados, né, ele incluído, todos o respeitam muito, e ele está no centro de um processo fundamental para Minas Gerais, que é a dívida pública. De um jeito mineiro, tranquilo, né? Foi dialogando com todo mundo, inclusive com o senador Rodrigo Pacheco, para construir essa saída da dívida de Minas. A construção não contou com o governo estadual. O governo estadual queria o regime de recuperação fiscal e bateu na tecla insistentemente nisso. O Propag foi construído pelo Tadeuzinho, uma alternativa feita na Assembleia. E isso, e vamos lembrar que ele virou o presidente da Assembleia contra o governo também. O Zema, o Matheus não queriam o Tadeuzinho. E ele se colocou e depois que ganhou, construiu uma relação muito republicana com o governo. Ele é cortejado por todo mundo e eu próprio, enquanto membro do MDB, já o lancei. É isso que eu ia falar, você já lançou a candidata a governo. Eu vejo o Tadeuzinho como um excelente nome para disputar o governo de Minas. Ele tem capacidade administrativa, ele tem capacidade política, ele representa uma renovação, ele é moderado. E quem é muito apressado em dizer, olha, mas se está fora do quadro Lula e Bolsonaro, não tem chance, não lê as pesquisas. Quando você lê pesquisa de segundo turno, que coloca Lula e Bolsonaro, aí as pessoas optam por um. Mas se você pergunta, e aí, você quer votar no Lula e no Bolsonaro no primeiro turno? 65% não querem. Gente, já deu. Que encheção de saco insuportável. Lula, Bolsonaro. Você tem mais o que fazer na vida. Todo mundo preocupado com o preço das coisas, com o custo da vida, com a segurança pública. E o povo querendo discutir uma parcela pequena se é Lula ou Bolsonaro. Isso já deu. Isso já dividiu família demais, já acabou com a amizade demais. Estão preocupados com o trânsito em Belo Horizonte, com a quantidade enorme de pessoas em situação de rua. Você chega numa pessoa que está na rua, olha, para te tirar da rua, você é Lula ou Bolsonaro? Gabriel, a gente está há 1 ano das eleições, né? Obviamente, vários nomes já estão pipocando, inclusive do mesmo partido. Uhum. Você vê que agora é o momento dessas pessoas, desses possíveis candidatos, eles aparecerem ou ter essa renovação, igual você está falando, né? Lula, Bolsonaro. É o momento de ter essa renovação, dessas pessoas começarem a aparecer essa parte nova, assim? Claro. E você seria um possível nome também? Eu tenho uma característica que todo mundo que me acompanha há tempo percebeu. Eu nunca fui nem Lula nem Bolsonaro. Não gosto. Eu vejo defeitos graves nos dois, sabe? E tenho para mim que a política não é só isso. Eu dialogo com todo mundo, sabe? Dialogo com políticos do PL, do PT e acabei escolhendo o MDB por isso. O MDB me dá completa liberdade de pensar por conta própria. Não me exige, olha, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Como as pessoas podem ser, ninguém é uma caixinha, né? E eu sinto que esse momento da política brasileira vai presentear quem pensa por conta própria, quem tem coerência. E sinto, para responder com clareza, que o MDB tem um papel grande na disputa mineira. Por quê? Porque se você fala só para um espectro da sociedade, você pode até ir para o segundo turno, mas chegando lá você perde. A escolha para você ser o representante aqui em Belo Horizonte, pode estar já na previsão para isso?
eu deixo claro para todo mundo, né? Eu não escondo, eu sou pré-candidato a prefeito em 2028. Continuo vivendo a minha cidade. Hoje dou aula em 5 faculdades, pego o ônibus, tenho carteira assinada, vou trabalhar. Ao contrário de muita gente, eu respeitei o resultado da urna. No dia que abriu a urna no primeiro turno, eu fui para a internet e falei, muito obrigado pelos votos, reconheço o resultado, boa sorte a quem segue. Isso é o papel de alguém que é democrata. Então eu preciso me diferenciar daqueles que não aceitam perder, que não aceitam a democracia. Esse não sou eu. E do mesmo jeito, vocês não estão me vendo num cargo na prefeitura, não. E não foi falta de oferta. Cortejado você foi. Não foi. Não foi falta de oferta. Mas eu não me vendo por carguinho. Eu não faço política, gente. Tem uma coisa que a gente tem que começar a resolver aqui no Brasil. Perdeu a eleição? Ok, você perdeu a eleição. Disputa uma prova. Será que tem só político que não sabe fazer nada além de política? Agora você falou que é pré-candidato à prefeitura, mas pode ser pré-candidato ou à Assembleia ou ao Congresso Nacional? Pois é, lá de Brasília há essa insistência de que eu tenho que estar na urna no ano que vem. Eu continuo dizendo, meu foco é Belo Horizonte. Eu sou um político que sou apaixonado pela minha cidade. E sinto realmente que ser compromissado com a própria cidade é uma prioridade para mim. O que eu comecei a ouvir das pessoas na rua, dos meus próprios eleitores, é: mas você não pode deixar de se candidatar. Você não pode deixar de se candidatar. Você não pode deixar de se candidatar. E as pessoas me dão um argumento interessante, que é o seguinte: tem muita coisa em Belo Horizonte que precisa de Brasília. Tem muita coisa que está parada lá em Brasília que atrapalha Belo Horizonte. E é verdade. Ou seja, você está com 2 anos de uma PEC, a PEC 25 de 2023, que institui o Sistema Único de Mobilidade para regiões metropolitanas, para grandes cidades, organizando os ônibus, que é uma luta da minha vida. Como é que um projeto desse está há 2 anos numa gaveta em Brasília? E o projeto de aumentar deputado passa em 2 semanas. É brincadeira. É brincadeira. Gabriel. Ou seja, né, eu realmente ainda não tomei uma decisão para o ano que vem, mas ser lembrado pelos eleitores, andar na rua e receber o abraço, o carinho, gente que quer fazer foto, olha, eu votei em você. É muito gostoso você andar na rua da sua cidade com as pessoas te parando para te abraçar e falar, olha, eu te achava o mais preparado. Que pena que não deu. Eu, aliás, já tenho uma resposta, né, que é clara, fala, não deu dessa, na próxima. Se votou, guarda esse votinho para mim. Então, eu só tenho a agradecer esse carinho, porque tem político que disputou a eleição que são muito menor, que né, tinha muito mais recursos para fazer a campanha do que eu, já tinha um mandato nacional e eu não tinha. Então, deu para provar que essa cidade gosta de ideias, porque a nossa campanha foi baseada não no meu nome, não numa briga, mas em ideias para a cidade, ideias que estão fazendo falta a ela. Gabriel, mais uma vez, obrigado por ter atendido o nosso convite. Está a portas abertas da Rede Católica, Catedral de Comunicação Católica, do Rede Notícias, para sempre sua presença aqui, porque a gente sabe que você é uma peça desse tabuleiro de xadrez importante, quando se fala de Belo Horizonte, e quando a gente fala de Belo Horizonte, a gente fala de reverberar para todo o estado, e a gente vai estar acompanhando de perto e sempre contando com você aqui para a gente continuar esse papo, sempre muito bom. Obrigado. André, Janaína, minha primeira vez aqui com vocês, eu espero que seja a primeira de muitas. Com certeza. Adoro participar e, sobretudo, para você que está aí acompanhando, não deixa de me acompanhar na internet, viu? É @Gabriel Azevedo, você me encontra no Instagram, no TikTok, e lá também a gente conversa sobre política, sobre Belo Horizonte, sobre Minas Gerais, mas sobretudo com o pé no chão e sonhando com dias melhores, porque todo mundo merece isso. E sobre música também, aquele bar bacana que você está aqui. Fazer o mexão, né? Se você ainda não foi no meu bar, vá lá, porque além de professor, doutorando e político, eu sou garçom. Essa é uma profissão que eu me orgulho muito, tá? Eu sou garçom ali no Mina Jazz Bar, que funciona na Afonso Pena Álvares Cabral, porque, como eu já disse, eu não vivo de política, eu vivo como você, com carteira assinada, gerando emprego, trabalhando de um jeito que eu gosto, e no final da noite lá, se está todo mundo animado, ainda dou uma palhinha no microfone, mas não é sempre não, pode ir que eu não canto todas as vezes não. Beijo, obrigado Gabriel. Gente, valeu. Tá terminando o Rede Notícias, Gabriel pediu para você seguir ele nas redes sociais, segue a gente também nas nossas redes sociais, nosso Instagram, TV Horizonte Oficial e também o Rádio América Oficial. A gente também está no YouTube, se inscreva no nosso canal exclusivo do Rede Notícia, é o Rede Notícia TVH. Acesse também o canal do YouTube da TV Horizonte, tvhorizonte.oficial. Agora você vai ficar com o Júnior Brasil acompanhando as notícias do mundo da bola. Rede Notícia volta amanhã, ao meio-dia. Um abraço, fique com Deus. Até amanhã. Boa quinta, tchau.